Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Espaço de beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Hora da Beleza. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das principais dúvidas que as pessoas têm ao se maquiar. Às vezes as pessoas vêm aqui no estúdio e falam assim: Maria, o que é esse mundo de pincel que você tem? Você usa isso tudo? Cada pincel tem sua funcionalidade, tá? Então hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual que é a função de cada um na hora da maquiagem, tá? De um jeito simples, lembrando que é a minha forma de trabalhar, pode ser que algum pincel ou uma outra pessoa utiliza para fazer outra coisa, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha forma de trabalhar, né, com cada pincel, tá? Então, vamos lá. Gente, primeiro eu coloquei aqui em cima, disposto todos os pincéis que eu uso, se eu esqueci algum depois eu pego, tá? Olha, primeiro, né, depois de limpar a pele, a gente vai começar com a parte da hidratação. A hidratação eu gosto de utilizar o Duo Fiber, tá? Ele é um pincel com cerdas sintéticas e naturais, tá? Ele é muito bom para fazer a hidratação da pele. Pode ser usado também com a mão mesmo, tá? Na automaquiagem pode ser utilizada a mão também sem problema, mas para quem gosta de utilizar um pincel, eu gosto muito do Duo Fiber, tá? Agora, gente, a base, né? Para aplicar a base existem várias formas, tá? Tem gente que aplica com pincel, tem gente que vem direto com a esponjinha, tá? Eu só falo para evitar um pouco a mão, porque a mão acaba que não dá um acabamento, acaba perdendo muito produto na mão. Então, o ideal é que aplique com pincel. Olha, as opções, né, que a gente tem hoje, né, algumas, né, pode ter outras, mas é as que a gente usa. Tem o pincel língua de gato, que pode ser aplicado espalhando a base na pele, né, fazendo esse movimento na pele e depois vindo com a esponjinha de acabamento, aplicando, né, tirando toda a marca de pincel ou o excesso de produto, tá? Tem gente que aplica direto com a esponjinha, pegando a base, né, na plaquinha ou aplicando a base no rosto e vindo com a esponjinha, tá? Assentando direto a base e fazendo acabamento. Eu utilizo muito esse método porque eu acho mais rápido, tá? E já vai assentando certinho a base sem excesso. Eu particularmente não utilizo muito o língua de gato porque eu acho que deixa um acabamento um pouco pesado na pele, com muita base. E não é o estilo que eu sou acostumada a trabalhar, mas é muito usado pelos maquiadores porque também deixa um acabamento muito bonito, tá? E tem o pincel Kabuki. Esse pincel, ele é chatinho, né? E ele vai sendo aplicado dando batidinhas em toda a pele com a base. Depois pode vir com acabamento com a esponjinha novamente. Lembrando, vocês viram que essa esponjinha, ela é pra tudo, né? Ela é para todos os tipos de aplicação de base, ela é uma ótima opção, porque ela vai deixar um acabamento mais lisinho, um acabamento mais bonito na pele. Então pode vir aplicando o Kabuki sempre com batidinhas e depois vir também com a esponjinha para retirar qualquer marcação, tá? Então essa é a aplicação da base. Depois, para aplicar o corretivo, né, a gente tem o pincel língua de gato, tá? É um menorzinho, né? Eu mostrei o de base para vocês, e o língua de gato de corretivo, ele é menorzinho. Tanto para passar corretivo, né, nas áreas de iluminação, vou demonstrar para vocês.
O corretivo, né, nas áreas de iluminação, o triângulo que a gente faz abaixo dos olhos, né? Pode ser usado também para aplicar corretivo em cima da pálpebra para receber a sombra, né? E tem gente que aplica o corretivo também direto com a esponjinha, pega na pontinha e vem aplicando também para não dar excesso. Utilizo muito também essa forma, porque deixa um acabamento um pouco mais fino do que o linguinha de gato, é o mesmo caso da base, tá? Mas também dá um acabamento lindo o corretivo. Como ele é chatinho, aquela técnica do cut crease, né, que é aquele recorte, também é usado muito, tá? Então, esse pincelzinho aqui é muito útil. Depois que a gente, né, que eu mostrei pra vocês a base e o corretivo, a gente vai vir com a selagem da pele, né? A selagem da pele, que é com o pó translúcido para deixar a pele bem sequinha, a gente vai utilizar uma esponjinha em disco, tá? Essa esponjinha, ela é facilmente encontrada. E como que a gente faz? A gente vai pegar o produto, pó translúcido, e a gente vai assentar ele na pele com essa esponjinha, né? Eu gosto de dobrar ela para ela ficar num formato que encaixa. A gente pega o produto e a gente vai assentar ela em toda a pele onde a gente quer selar, tá? Não precisa apertar muito para marcar a tua base, mas também não pode ser muito leve para o pó não assentar direito. Então, com a mão firme, a gente vai pressionando por todo o rosto. Então, essa esponjinha aqui é de muita utilidade, tá? Agora, o pincel de pó, que eu acredito que todo mundo tem um pincel desse, porque é muito fácil de achar, tá? Ele é um pincel bem fofo, tá vendo? Para fazer sempre movimentos, né? Pode-se fazer movimentos de vassourinha, movimentos circulares, tá? No rosto. Ele pode ser usado para tirar o excesso do pó translúcido, aplicar pó compacto também, né? Vocês vão pegar e vão fazer movimentos circulares por todo o rosto ou movimento de vassourinha também para tirar excessos, tá? Lembrando que tem alguns kits de pincéis, gente, que já vem com a maioria dos pincéis que dá, né, utilizado para fazer uma maquiagem completa. Eu vou apresentar aqui para vocês, vou passar umas imagens aqui de kits que vem com bastante opção, pronto já de pincéis para pele, para olhos, tá bom? E a gente tem agora o pincel de contorno. Ele é do mesmo kit desse pincel de pó. Ele é um pincelzinho chanfradinho, bem fofinho também, chanfrado, tá? Qual que é a função desse pincel chanfrado? Como ele é pincel de contorno, a gente utiliza muito ele nessa região aqui. Então, olha, esse contorno que eu faço aqui, eu encaixo esse pincel. Eu nunca vou usar ele assim, ó, pra amassar as cerdas. Eu vou utilizar ele de forma que ele encaixe aqui no meu rosto, né, e fazendo um movimento. Então, eu utilizo ele para fazer os contornos do meu rosto, da minha testa, do queixo, tá? E aproveitando esse pincel chanfrado, ele pode ser utilizado para o blush também, tá? Esse rosinha que a gente tem aqui, da mesma forma, eu posso utilizar o mesmo pincel para aplicar ele sempre também de uma forma que fique encaixadinho, né? E fazendo movimentos, né, de batidinhas. Então, esse pincel chanfrado pode ser utilizado tanto para contorno quanto para blush, tá? Agora a gente tem esse pincel também do mesmo kit, tá? Ele pode ser utilizado, eu utilizo ele para duas funções também. Para passar o iluminador, tá? Vou demonstrar para vocês. O iluminador é esse brilho, né, que a gente vê aqui. Hoje eu tô bem brilhosa. Pontinha do nariz, testa, centro da testa, centro do queixo, né? E aqui nesse ossinho. Eu gosto de um pincel que ele é fofinho e menorzinho, pode ser outros formatos também. Pode ser até algum maior de esfumar olhos também, mas ele tem que ser fofinho, né? E vocês vão também fazer um movimento de vassourinha, né? Pra ele brilhar bastante e assentar na pele, tá bom? E eu gosto de utilizar ele também, né, se estiver limpo, sem iluminador, pra tirar excesso. Às vezes faz aquela caminha de pó pra receber a sombra ou tirar algum excessinho de pozinho, brilhinho que ficou na pele.
Esse formato aqui também ele é bem útil, que ele é bem fofinho, tá? Então, esse pincel tem essas duas funcionalidades. O iluminador, dando vassouradinhas aqui, né? E tirar excesso de pozinho também, tá? Agora, né, que a gente terminou aí os pincéis da pele, a gente vai para os olhos. Aquele corretivo, o pincelzinho língua de gato que eu mostrei para vocês, né, que é esse daqui, ele pode ser utilizado para passar o corretivo na pálpebra para poder receber a sombra, porque a gente tem que fazer uma base nos olhos, né, para servir de primer aí para pigmentar essa sombra, para ela não ficar sem cor, sem durabilidade também. Então, os primeiros pincéis que a gente utiliza, né, para fazer uma maquiagem, né, tradicional aí, são os pincéis de esfumar. Eu tô aqui com diversos tamanhos para mostrar para vocês, ó, que são como são os pincéis de esfumar. Eles são mais fofinhos, tá vendo? E existem diversos tamanhos, tá? Vou demonstrar para vocês aqui. Esses tamanhos vai depender muito do que? Do formato do olho, do tipo de esfumado que vocês querem fazer. Se vocês querem um esfumado com mais, né, mais expandido, um esfumado maior, ou algum esfumado um pouco mais contido, menorzinho, que não expande tanto a cor. Então é o que vai fazer variar os formatos desse pincel. Então, para pessoa que tem uma pálpebra muito grande, a gente pode começar a sombra de transição, aquela que a gente faz bem no côncavo, a gente pode utilizar um pincel esfumado, né, um pincel de esfumar maior, que vai pegar aqui e vai conseguir expandir bastante essa cor. Agora, a pessoa que tem a pálpebra muito pequena, se utilizar um muito grande desse, vai cobrir tudo, né? Então, a gente tem as opções menores, tá? E à medida que a gente vai entrando mais na pálpebra móvel, né, que a gente quer aqueles esfumados que não expande tanto, a gente vai usando os menorzinhos. Porque os menorzinhos a gente consegue fazer um esfumado um pouco menor, expandindo menos essa cor. Então, por isso a variedade de tamanho de pincéis de esfumar, tá? Questão de expansão de cor, fazer a cor mais contidinha ou maior, tamanho de pálpebra, por isso que a gente tem vários formatos. E esse formato arredondado dele vai ajudar a deixar a sombra bem esfumada, tá? Pra não ficar aquela coisa marcada. Por que que a gente não utiliza aquelas esponjinhas, sabe aquelas esponjinhas pequenininhas que tem sombrinha de criança? Tem gente que ainda utiliza. Pra aplicar sombra que não precisa ser esfumada, igual sombra com cintilância, né, ou sombra só para aplicar aqui no início, onde, né, ela vai ficar menos esfumada, aí pode ser utilizado aquelas esponjinhas. Agora, o formato, né, arredondado deles vai ajudar a gente a fazer aquele movimento circular, né, ou de vai e vem, e deixar essa sombra bem esfumadinha, com aquela transição bonita, sem ficar marcado. Né? Porque o segredo da sombra, você pode utilizar uma cor só. O segredo é ela ficar bem esfumada, que ela já dá um efeito bem bonito, tá? Agora a gente tem os pincéis de aplicação de sombra, que são os pincéis mais chatinhos, tá vendo? Eles têm bastante cerdas também, são fofinhos, mas são mais chatinhos. Vou fazer a demonstração para vocês, então, quando que a gente utiliza esses pincéis. A gente pode utilizar eles para fazer a aplicação de sombra mais aqui no centro, no início do olho, aqui no cantinho, tá? Aquela sombra cintilante ou aquela sombra em pó, né? Para aplicar, porque com esse formato a gente não consegue esfumar. A gente vai fazer esse movimento de aplicação, aí a gente pode vir aplicando, dando vassouradinhas assim, só para tirar alguma marcação da beiradinha, tá? Então essa é a função desse pincel. E a gente tem ele no formato menor para fazer detalhes abaixo dos olhos, porque como abaixo dos olhos é um espaço bem pequeno, a gente não consegue utilizar aquele pincel, né, de esfumar muito grande, porque senão vai expandir muito. Então a gente vem com esse de detalhes pra gente fazer essa parte de baixo aqui dos olhos, tá? Sempre, né, em movimentos aqui de vai e vem,
com esse pincelzinho de detalhes a gente consegue esse acabamento um pouco menorzinho e mais delicado, tá? Pra fazer aquela sombrinha embaixo da linha d'água, né? Na linha dos cílios aqui. Terminando a sombra dos olhos, agora a gente vai, né, passar o delineador aí, que é esse pincel mais fininho. Existem pincéis, esse daqui mesmo eu encontrei em casas de artesanatos, tá? Aquele pincel 0000, o mais fino que tiver lá, é o pincelzinho que vai ajudar no traçado do delineador, tá? Então, ele é esse fininho. Como que vai ser utilizado? Como ele tem essa cerda bem pontudinha, para utilizar o delineador de uma forma fácil, né? A gente sempre tenta deitar o pincel na linha do delineado, da onde a gente quer passar. Então, se a gente utilizar ele assim ou assim, ele vai ficar difícil e às vezes corre o risco de tá manchando, né, sujando um lugar, borrando ali aonde não precisa. Então, sempre deita a sardinha do pincel de acordo com aonde você quer passar. Você não quer fazer esse movimento aqui? Então, deita aqui o pincel nesse movimento e faz o traçado. Pode fazer tracinhos menores, tá? E com bastante cuidado para evitar borrar. Aqui no cantinho também, vocês vão deitar ele aqui no cantinho para poder fazer esse desenho. Então, esse formato ajuda nisso. Aí a gente tem o formato também do pincel que a gente utiliza na sobrancelha, que é o pincel chanfrado, tá bom? Ó, esse pincelzinho chanfrado que a gente utiliza na sobrancelha, esse pincel que é de sobrancelha, ó, ele vem uma escovinha também, né? E tem o pincelzinho chanfrado. Como que a gente utiliza esse pincel? Caso vocês queiram utilizar esse chanfrado para fazer o delineado, também ajuda muito, tá? Como ele tem esse formatinho aqui, vocês também vão encaixar ele no sentido do chanfrado aqui. Não pode amassar, mesmo no caso do pincel chanfrado do rosto. Vocês não vão utilizar ele virado assim para amassar. Vocês vão passar ele de uma forma que ele deslize com facilidade na direção da onde vocês querem fazer o traçado, tá bom? Então, esse também facilita para fazer o traçado, né, do delineado, tá bom? Agora, esse daqui eu utilizo muito para sobrancelhas. Mesmo caso, vou colocar ele sempre no movimento, né, do chanfro certinho dele aqui e vou fazer o desenho da minha sobrancelha, né, sempre ele nessa posição, deitado, tá bom? Então esse é o pincelzinho de sobrancelha, que tenho para desenhar e tem a escovinha para pentear os pelinhos, deixar eles bem alinhadinhos também, tá? Agora, para finalizar os nossos pincéis, a gente tem aqui o pincel de batom, tá? Ele é um pincel bem chato, tá vendo? Bem fininho, para facilitar o acabamento, tá bom? E sem sugar muito produto, porque como é um produto pastoso, né? Sempre também a gente vai utilizar o formato do pincel para ajudar no acabamento. Então a gente vai encaixar sempre deitado aqui. Lembrando assim, eu falo para as minhas alunas de curso de automaquiagem, aonde o pincel tiver para fora da boca, ele corre o risco de sujar e marcar. Então, se eu quero fazer o desenho até nesse limite, eu vou encaixar o pincel dentro desse limite. Se eu passar ele aqui, desse jeito, pode correr o risco dessa parte que tá de fora sujar, né? Então, sempre eu vou deixar ele pra dentro da boca, pra não correr o risco. Então, a gente encaixa e vai puxando no desenho do lábio, tá? E o pincel, ele ajuda muito a fazer um acabamento bem certinho, bem delineado do batom. A gente não utiliza o próprio pincel do batom por questão de higiene aqui no estúdio, porque, né, são várias clientes, então a gente utiliza os pincéis porque a cada cliente eles são higienizados, tá bom? Por isso que a gente utiliza eles nas aplicações dos batons também. Mas em casa, com o seu batom, batom que só você usa, você pode utilizar também o batonzinho, o pincelzinho do batonzinho que vocês são acostumados,
né? Então, mas essa é a opção do pincel de batom, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz, né, a higienização dos pincéis. A gente tem um higienizador, né, que ele é à base de álcool, e a gente, após cada cliente, né, ou a gente separa os kits dos atendimentos e depois no final a gente higieniza tudo, mas entre clientes os pincéis estão sempre limpinhos. Então a gente borrifa. Isso aqui é muito bom, gente, para vocês terem em casa também, para vocês manterem os pincéis de vocês limpos também, para questão de fungos e tudo mais, tá? Então faz a aplicação nas cerdas, pega uma toalhinha e vocês vão pôr as cerdas para baixo e fazer movimentos circulares, sem apertar muito o pincel, tá bom? Vocês vão fazendo sempre esses movimentos circulares nesses pincéis que são fofinhos, né? Agora, os pincéis, por exemplo, mais chatinho, igual o pincel de sobrancelha, vocês fazem a aplicação, né? E faz um movimento varrendo assim para tirar também o excesso de produto, tá bom? Mesmo caso com os outros pincéis também, tá? Para higienizar, vocês vão aplicar o higienizador e fazer movimentos circulares. Não precisa apertar muito para não ter perigo de estragar a cerda, mas com a mão firme para tirar o excesso de produto, tá bom? E depois de higienizados, eu aplico o álcool 70, né? Para tirar aí qualquer bactéria também que fique nos pincéis. Então, gente, lembrando sempre de manter os pincéis limpos de vocês, mesmo sendo para uso próprio em casa, né? É bom higienizar cada uso para eles não ficar ali juntando bactéria também com os excessos de produto e tal, alguma sujeirinha da pele também que ficar. Então, é muito importante a higienização deles, tá? A gente faz essa higienização e periodicamente a gente faz a lavagem deles com sabonete neutro também. Uma dica, né, no caso de usar o sabonete neutro para higienizar, vocês vão também molhar o pincel, lavar ele sempre de cabeça para baixo com sabonete neutro e enxaguar. Lembra sempre de não colocar o pincel na água desse jeito, para ir caindo água aqui, porque ele vai molhando a parte de madeira, então sempre higienizar o pincel dessa forma, para que molhe só as cerdas, tá bom? Então enxaguar bem, depois apertar as cerdinhas para tirar qualquer excesso e deixar secar por completo, tá? Com as cerdas juntinhas. Então periodicamente a gente faz essa lavagem também com sabonete neutro, tá? Bem, gente, então espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí um pouquinho mais dos usos dos pincéis. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato aqui, vocês podem me chamar, tá bom? Às vezes tem algum que vocês não sabem a funcionalidade, né? Então vocês podem me chamar. Esses são os básicos que geralmente vêm em kits, né? Os básicos para fazer uma maquiagem completa. Lembrando que existem vários outros pincéis que às vezes eu não falei aqui, vocês me desculpem, mas qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima Hora da Beleza. Um abraço! Resende Web TV. Apoio. Loja da Val. Moda e acessórios. Resende Net. Internet por fibra ótica. Pizzaria Paraná. Pizzas no forno a lenha. Patrícia Vieira. Estética avançada e perfumaria. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região.